Bom dia, paz do Senhor, Deus te abençoe. E hoje eu tenho um texto lindo para compartilhar com você, que se encontra em Lucas, capítulo 15, no versículo 17, que diz assim: E tornando em si, dizendo, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui passando fome. Isso quem fala é o filho pródigo. E nesse texto, assim que começa o texto, ele diz, caindo em si, tornando em si. E é muito interessante esse texto, e é um texto que nos traz uma reflexão, caindo em si. Você já viu alguém talentoso desperdiçar tudo? Boa formação, boa família, boas oportunidades, mas decisões impulsivas. Orgulho, necessidade de provar independência e quando percebe está vivendo muito abaixo daquilo que poderia. Essa não é só uma história moderna. Jesus contou algo parecido. Um jovem pede ao seu pai a parte da herança antes da morte dele, o que culturalmente era uma afronta, era como dizer assim, para mim você já morreu. Ele sai de casa com o dinheiro, com a liberdade, com a autonomia. No começo tudo parece incrível, amigos, festas, movimento, mas o texto diz que ele dissipou tudo, ele acabou com tudo. E quando o dinheiro acaba, os amigos somem, quando a fase boa termina, a realidade aparece. Aí ele vai parar cuidando de porcos, algo impuro para um judeu, com fome, sem dignidade, sem direção. E então vem a frase poderosa e simples desse texto, caindo em si. Esse é um ponto de virada nesse texto. Não foi um milagre, não foi intervenção externa imediata, foi consciência. Ele percebe, na casa de meu pai, até os empregados têm pão. Arrependimento começa com lucidez. Na vida real, isso acontece muito. Pessoas que se afastam dos princípios sólidos porque querem experimentar autonomia total. Gente que rompe com relacionamentos por causa de orgulho, que toma decisões financeiras por impulso, que troca estabilidade pelo ego. E quando o cenário aperta, descobre que a liberdade sem direção vira prisão. O filho pródigo poderia ter permanecido na vergonha, mas não foi assim. Ele poderia ter dito, eu já fui longe demais, mas ele decide voltar. E aqui está o detalhe mais bonito. O pai não espera ele na porta. Quando ele vê o filho de longe, ele corre ao seu encontro. No contexto da época, homens mais velhos não podiam correr em público. Era considerado inadequado, mas o pai corre, porque o amor não negocia dignidade quando existe um arrependimento verdadeiro. Talvez alguém ouvindo isso hoje esteja em um lugar distante. Não necessariamente geográfico, mas distante do propósito, distante de valores, distante de Deus. E talvez o maior passo não seja fazer algo grandioso, seja simplesmente cair em si. Reconhecer, ajustar a rota, voltar. A história não termina no erro, termina na restauração. A cultura de hoje, ela cancela, mas Deus restaura. Hoje, se for preciso, volte. Voltar não é fraqueza, é maturidade. Que o seu dia hoje seja marcado por lucidez e coragem de realinhar o que precisa ser realinhado. E se precisar, volte. Deus te abençoe.